burocrático, caro e demorado. Assim era o processo de reconhecimento de um documento brasileiro no exterior ou de documentos estrangeiros aqui no país. Graças a uma convenção coordenada e aplicada pelo CNJ, esta não é mais uma realidade. Em menos de um dia, agora o cidadão pode ter seu documento validado para ser usado no exterior. O último censo do IBGE indica que 500 mil de brasileiros vivem no exterior, a maior parte nos Estados Unidos. Mas o número real pode ser bem maior. O Itamaraty fala em 2,5 milhões de pessoas. Portugal se tornou um dos principais destinos. Quase 90 mil brasileiros moram lá oficialmente para estudar, trabalhar. E os que vão para Portugal ou outros países legalmente, como Helena, precisam preparar documentos. A jovem advogada vai fazer mestrado em Lisboa e, enquanto estuda, quer exercer a profissão. Isso é permitido, desde que ela leve a carteirinha da OAB devidamente reconhecida. Helena já tomou esta providência. Foi super fácil. Em menos de 15 minutos estava pronto. Foi só chegar no cartório da entrada, pagar a taxa, que foi feito na hora. Agora é só comprar passagem e ir embora? Agora é só ir para Portugal. O que a Helena fez se chama apostilamento e foi regulamentado por uma convenção da Haia, na Holanda. Este vídeo do Conselho Nacional de Justiça explica um pouco mais. Apostilamento nada mais é que a legalização de documentos produzidos no Brasil e destinados a produzir efeitos em outros países que também fazem parte da Convenção da Apostila da Haia. São mais de 110 países. E cada tipo de documento exige um cartório adequado. Qualquer cartório faz o apostilamento nos limites das suas atribuições. O que isso significa? Que se você quer apostilar uma certidão de nascimento sua para usar no exterior, você vai ter que ir no cartório de registro civil. O cartório de notas não vai poder apostilar essa certidão. Antes de o Brasil assinar a Convenção da Haia, o apostilamento era complicado, demorado e caro. O custo dessa toda a diligência anteriormente chegava em torno de R$ 1.500, só para um tipo de documento. Nesse caso, com o apostilamento de Haia, ficou muito mais sério, muito mais fácil e a despesa reduziu bastante. Claro que essas despesas vão variar muito de local para local. No próprio Brasil, há uma grande divergência de emolumentos de cada estado. Na média, o apostilamento varia de R$ 30 a R$ 100. E é preciso lembrar, os documentos emitidos aqui só ganham validade lá fora se forem apostilados. A viagem em si, uma viagem de passeio, etc., não teria tanta necessidade. O aconselhamento, a orientação que nós damos é no sentido da pessoa que vai constituir algo fora, que ela vai morar ou vai exercer uma profissão fora. O ideal é que ele já saia do país com o apostilamento dos seus documentos, ou seja, com a certificação de validade, se ele vai para um país que tem esse reconhecimento. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o advogado Sérgio Coelho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente viu aí então que ficou muito mais rápido e também bem mais barato. Por que isso aconteceu? Bom, ficou mais barato e mais fácil porque agora os cartórios, quer dizer, é um serviço notarial. Antigamente você tinha na legalização dos documentos, que era o procedimento anterior à vigência da Convenção da Apostila, você envolvia os serviços consulares, envolvia, portanto, toda uma rede diplomática, uma rede consular, que demandava muito mais despesas e muito mais tempo para poder se legalizar um documento brasileiro para que produzisse efeitos no exterior. Portanto, Doutor Sérgio, pode concluir. Não, claro, perdão. portanto, é por isso, essa é a razão. Bom, é uma espécie de reconhecimento de firma, né? Vamos colocar assim. E quais os documentos podem ser apostiláveis? Exatamente. O apostilamento, ele é um reconhecimento de firma. O notário, ele reconhecerá a autenticidade daquela firma, daquela assinatura, daquele documento público ou particular e ele passará a ter efeitos no exterior. Essencialmente, qualquer documento público particular pode ser apostilado. Há alguns documentos, no entanto, que não podem ser, que são os documentos diplomáticos e consulares, eles seguem ainda um procedimento próprio, e aqueles documentos comerciais e mercantis que já não exigiam a legalização. Então, aqueles documentos alfandegários, né,
que já a prática anterior não exigia. Então, esses permanecem sem a necessidade do apostilamento. Fora esses, os outros documentos podem ser apostilados. A gente viu aí na reportagem que a Helena ela fez todo o processo antes de viajar. E se a pessoa chega no local e percebe que faltou algum documento que está aqui no Brasil, como faz? Ela pode apostilar? Ela pode, mas o documento precisa ser apostilado no Brasil. Então, o procedimento seria ela mandar esse documento para alguma pessoa de confiança no Brasil e essa pessoa, pelo menos o mais recomendável, seria que essa pessoa de confiança, o portador do documento, apostilasse no cartório esse documento. Alguns cartórios podem eventualmente disponibilizar o protocolo, o apostilamento via postal, mas ainda assim o mais recomendável seria que ela mandasse para alguém de confiança aqui no Brasil e essa pessoa fizesse o apostilamento e depois enviasse para ela no exterior. E esse apostilamento foi aprovado pelo grupo de Haia, né? O grupo da Haia. Por que foi aprovado lá? E esse grupo versa sobre vários assuntos que são medidas que visam justamente acelerar esses processos? O grupo da Haia, na realidade, é um foro internacional que discute diversos assuntos atinentes ao direito internacional privado. Congrega muitos países. A Convenção da Haia, por exemplo, hoje tem mais de 110 signatários. Então, é um grupo que se reúne periodicamente em Haia e discute assuntos dos mais diversos no campo do direito internacional privado. Do grupo da Haia surgiram outras convenções, como a Convenção Internacional sobre Prestação de Alimentos no Exterior, a Convenção Internacional sobre Sequestro, a Convenção de Adoção. E depois de feita a convenção, ela foi ratificada pelo Brasil, internalizada. Em 2016, ela passou a viger aqui no Brasil. São mais de 111 países que fazem parte. Mais de 111 países que fazem parte. Para um documento ser reconhecido, apostilado, né, quer dizer, apostilado e produzir efeitos apenas com a apostila, os dois países precisam ser membros da convenção. E o apostilamento só pode ser feito com documentos brasileiros, né? Tem esse aspecto. No Brasil, sim. Os cartórios brasileiros, as autoridades brasileiras, podem apostilar documentos brasileiros. Um documento estrangeiro deve ser apostilado no país de origem, e aí ele poderá valer nos outros países membros da convenção. Lembrando que é um serviço que é feito só nos cartórios. Nos cartórios para os documentos. Os documentos judiciais, eles seguem um outro trâmite, eles têm uma autoridade específica designada pelo CNJ, a autoridade judicial, mas os documentos particulares são feitos, o apostilamento deles é feito no cartório. Ok, doutor Sérgio Martins, mais uma vez, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Eu que agradeço, Muito obrigado. Boa tarde.